A que ponto chegou o Vasco da Gama? Tem atacante, ou melhor, para ser mais exato, ponta, posição tão carente dentro do elenco de Ramon Dias, trocando o Vasco, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, para disputar a Série B do Brasileirão. E não é jogador deixado de lado pela comissão técnica, é atleta que Ramon Dias contava para a temporada de 2024. Que loucura! A que ponto chegará o nosso Vasco da Gama? Jogador trocando o Vasco por um clube de Série B do Brasileirão. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre reforço, porque se o mercado agita-se com a possibilidade de uma saída, também se agita com a possibilidade de uma chegada, um volante, que é um dos grandes destaques desse primeiro semestre de 2024, vestindo a camisa do Juventude, pode estar chegando ao Vasco da Gama. Além dessas, muitas outras novidades, vamos falar sobre os dois amistosos que estarão acontecendo nesses próximos dias. Fala também sobre a entrevista coletiva dada por Pedrinho ontem, que ainda ecoa nos bastidores de São Januário, e muitas outras informações. Um Fala Gigante muito agitado nesta tarde, quinta-feira, a você, torcedor cruzmaltino. Porém, é claro, né, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, tá perdendo tempo, tá dando mole. É o seguinte, ó, você que está aí, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? É só rolar aí a tela do seu smartphone para baixo e você vai ver a palavrinha inscreva-se. Aperte nela. Automaticamente, você apertando nessa palavrinha, já será um inscrito do nosso canal. A sua inscrição nos ajuda muito. Eu sei que muitas pessoas não são inscritas no canal do Gigante. Para você ter noção, né? A média de inscrição do nosso canal com relação ao público que assiste aos nossos vídeos é de 30%. É muito pouco, a gente pode mais. Então se inscreva aí, você que está aí do outro lado. Além disso, também não esqueça, deixe seu like, curta o vídeo, que ajuda a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, compartilhe o canal e ative o seu sininho de notificação. Show, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né, este Fala Gigante, falando sobre essa entrevista coletiva dada por Pedrinho ontem. Calma, a gente não vai entrar novamente nesse assunto. Tudo que tínhamos que falar sobre o Pedrinho, essa coletiva dada de São Januário, que movimentou, agitou muitos bastidores do nosso Cruz Maltino. Já trouxemos no Boa Noite Gigante ontem, no Fala Gigante ontem e até no Acorda Vascão de hoje. Porém, eu quero só trazer as consequências da entrevista coletiva dada por ele. Porque tudo tem uma consequência, torcedor. E o que o Pedrinho falou ontem foi muito sério. O Pedrinho ele não pôde explicitar, não pôde assim deixar explícito, né, nada, pois no contrato impede que o Pedrinho fale de futebol. Mas nas entrelinhas, muitas coisas foram deixadas evidentes ao torcedor. Pedrinho deixou muito bem claro que não gostou, né, da forma com que hoje o relacionamento foi desenvolvido entre o Vasco da Gama Associativo e a Vasco da Gama SAF. O Pedrinho citou 9 vezes a palavra não posso falar, o que evidencia que, como a gente trouxe no Fala Gigante ontem, há uma lei da mordaça, há uma lei assim, entre aspas, dentro do Vasco da Gama, que não permite que o Pedrinho fale o que está sentindo sobre o futebol. Há também um distanciamento gigantesco entre o Pedrinho do futebol do Vasco da Gama. Então, coisas que aconteceram ontem evidenciaram a bagunça que hoje se encontra dentro da SAF do Cruz Maltino. E essa entrevista dada por Pedrinho não caiu bem. Essa foi a informação que a gente teve. Não caiu bem na Vasco da Gama SAF, que hoje é gerada pelo Lúcio Barbosa, e não caiu bem também na 777 Partners. Informações que tivemos através daí do Diogo Dantas, que tem um blog no jornal o Globo, é que a empresa Alex está sendo pressionada junto à torcida do Vasco para que o ex-jogador participe do processo de reformulação. E a entrevista coletiva dada por Pedrinho ontem faz com que essa pressão aumente ainda mais. É uma das primeiras vezes que o Pedrinho tem essa voz grande através de uma coletiva, porém não é a primeira vez que o Pedrinho usa, né, de holofotes para tentar ter uma voz junto a Vasco da Gama SAF. Pedrinho, a gente trouxe pela parte da manhã, sugeriu o Felipe para chegar junto ao organograma do futebol Cruz Maltino. O Felipe já sugeriu alguns jogadores, Pedrinho, perdão, já sugeriu alguns jogadores, já sugeriu preparadores físicos, Pedrinho já sugeriu também um profissional para ser o diretor executivo. E essas atitudes do presidente não estão sendo
vistas de um bom modo por parte da 777. No caso, a empresa norte-americana entende que o Pedrinho tem que ficar quieto no lugar dele e não dar pitacos, como o presidente gostaria de estar dando dentro do futebol Cruz Maltino. E agora, novamente, ele tenta aí participar, né? Dando sugestões. Ontem disse que não é ouvido. E esses movimentos feitos por Pedrinho, através de entrevistas coletivas, através de entrevistas individuais, através de posicionamentos, é visto internamente dentro do grupo norte-americano como uma tentativa de tumultuar. É algo que não está sendo visto legal. E no caso, a informação que a gente tem é que a entrevista coletiva dada por Pedrinho ontem distancia ainda mais o Pedrinho da Vasco da Gama SAF. Mas deixe a sua opinião aí nos comentários. Você também vê dessa forma? Você vê o Pedrinho como uma tentativa de tumultuar o que ele fez ontem em São Januário? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu sinceramente não acho isso. Muito pelo contrário. Acho correta a atitude do Pedrinho de ir até ali uma sala de imprensa e divulgar tudo o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. Prosseguindo aqui com o vídeo, torcedor, como a gente falou, né, tem 2 amistosos aí a caminho para o nosso Cruz Maltino. Um estará acontecendo depois de amanhã contra o Volta Redonda, às 4 horas em São Januário, e outro também contra o América Mineiro em São Januário, porém ainda sem horário divulgado. A data já está praticamente marcada, será no sábado, dia 6 de abril. Porém, esses 2 amistosos, só para esclarecer a vocês, mesmo acontecendo em São Januário, não terão transmissão da Vasco TV e não terá os portões abertos do Caldeirão. Serão amistosos fechados para o público e também automaticamente, além de fechados para o público, sem transmissão. O Vasco terá esses 2 amistosos pela frente como forma de preparação para a partida que estará acontecendo contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro em São Januário, no dia 13 ou no dia 14 de abril. Então o Vasco aí se preparando, né, visando o Campeonato Brasileiro. E a preparação do Vasco não acontece apenas dentro, né, das 4 linhas, com relação a treinos. Por exemplo, o Vasco essa semana treinou em 2 períodos, né? No caso, treinou na terça, quarta e na quinta-feira, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Hoje é o último dia aí para fechar essa preparação em 2 períodos do elenco Cruz Maltino. O Vasco deu um up aí na parte física, visando esse jogo contra o Grêmio, visando entrar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca muito forte fisicamente. Caso falte na técnica, na raça, na vontade, na parte física, não faltará no Vasco da Gama, pois hoje o Vasco foca nesse trabalho físico do elenco Cruz Maltino. Inclusive até trabalhos individuais vêm sendo feitos, né? O Galdamés, por exemplo, que não teve férias no final do ano, veio de uma temporada forte na Itália, tirou uma mini férias agora nesse período, após a eliminação para o Nova Iguaçu. Piton, Zé Gabriel, Rossi vem realizando trabalhos individuais. O Adson, por exemplo, é um nome que também vem realizando um trabalho individual para ganhar massa muscular, força física, algo que falta no jogador, é muito franzino, é muito baixinho. Então o Vasco está utilizando esse período para focar nessa parte física. Dentro das 4 linhas, a expectativa é que contra o Grêmio o Vasco sobre fisicamente, não tenho dúvida disso. Mas a grande preocupação para o torcedor é fora das 4 linhas. Com relação ao que irá acontecer, é dentro das 4 linhas, porém com relação ao que fora das 4 linhas a diretoria fará. Pois hoje, acredito que é nítido que o Vasco tecnicamente não tem um grupo bom. Faltam peças dentro do Vasco da Gama e é nítido também que o Vasco irá ao mercado. A gente tem informações de nomes, né, que interessam a diretoria do Vasco da Gama. E nessa tarde de hoje, tivemos informação de mais um atleta. O portal ID trouxe a informação que o Vasco, nesse momento, se interessa pelo Kaique de Jesus Gonçalves, jogador de 28 anos de idade, natural de Guarulhos, São Paulo, 1,78 m, destro. Começou a sua carreira lá na Portuguesa Santista. Além da Portuguesa, tem passagem também pelo Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa, Ituano, Ceará e Juventude. No Ceará, inclusive, na última temporada, vestindo a camisa do clube cearense na Série B do Campeonato Brasileiro, foi onde ele conseguiu ter o maior destaque na sua carreira, com 40 jogos em uma temporada, marcando gol e dando uma assistência. Foi a temporada em que Kaique, em mais de 10 anos de profissional, conseguiu ter mais jogos em um ano. Após esse destaque com a camisa do Ceará, ele vestiu a camisa do Juventude no ano posterior, no caso nesse ano, onde já tem 12 partidas com a camisa do clube gaúcho. Informações do portal IG é que esse nome é um dos grandes destaques nesse momento do Juventude. Vem fazendo uma temporada muito boa, né? Um início de semestre muito bom com a camisa do clube gaúcho e exatamente por esse motivo despertou o interesse do Vasco. Informações é que o Vasco já fez até algumas sondagens por esse atleta nestes últimos dias e além do Vasco da Gama também o São Paulo chegou a fazer algumas sondagens pelo jogador. Entre contatos formais e informais,
valores já foram consultados e possíveis formas de negócio também com o Juventude já foram vistas, porém até o momento conversas não foram abertas para avançar no interesse, ou seja, ainda não há nada oficial, né? Apenas a tal da conversa não oficial, extraoficial. Vasco sondando para saber valores, para saber a forma de contrato, para saber se o Juventude estaria aberto para um empréstimo, até porque o Juventude nesta temporada vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, quer ter um elenco forte e contar com esse jogador, no caso com o Kaique, para o meio de campo do Clube Gaúcho numa Série A do Campeonato Brasileiro seria importante para o clube do Juventude. Então, sim, o Juventude manifestou já o interesse de renovar com o Kaique, é um jogador que tem contrato com o clube até o final do ano, então pode ser fácil, porque é um contrato curto com o Juventude, porém também pode ser difícil, porque o Kaique já tem aí conversas avançadas com o Clube Gaúcho para renovar o seu contrato. Mas é um nome que está aí na mira do Vasco da Gama, é um nome que interessa, é um camisa 8, tal do box to box que Ramon Dias tanto pede. Acredito que não é esse, né, a cereja do bolo para o técnico argentino, mas é um nome diante de um mercado tão escasso como hoje é o do futebol brasileiro, que o Vasco poderá estar avançando nessa janela que será aberta no dia 1º de abril. E se tem possibilidade de chegadas, e é iminente essas possibilidades, tem também possibilidade de saída, e é isso que me chateia, né? Porque o Vasco pode estar perdendo um jogador importante dentro do elenco. A gente falou ontem sobre o Rossi, sobre o Maicon, perdão, e agora a gente fala sobre o Rossi, porque o Santos negocia a contratação do Rossi para a temporada de 2024. O Rossi é um jogador de 30 anos de idade, teve seu contrato renovado automaticamente após a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele, ao assinar o contrato com o Vasco no ano passado, no meio do ano, assinou um contrato até o final de 2023, porém com esse gatilho, né? Caso houvesse a permanência, o contrato seria renovado automaticamente até o final de 2024. Tem contrato com o Vasco até dezembro desse ano, é um jogador que a comissão técnica, Ramon e Emiliano, gostam, querem a sua permanência dentro do grupo. Porém, o Santos veio forte pelo Rossi nessa temporada. O Fábio Carilli, técnico do Clube Paulista, gosta do Rossi e quer a chegada do Rossi no Santos. Essa é a informação que nós tivemos. O Fábio Carilli quer ter mais opções para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mais opções para o setor ofensivo do Clube Paulista, e exatamente por esse motivo vê o Rossi como uma grande possibilidade de vestir a camisa do Santos nessa temporada. Então é um nome que interessa, é um nome que está aí no radar. O Rossi, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, já até pediu a comissão técnica de Ramon e Emiliano para ser liberado. É um nome que, volto a repetir, conta com a aval da comissão técnica para permanecer no Vasco nessa temporada de 2024. Em nenhum momento a comissão técnica deixou claro ao Rossi que ele estaria fora dos planos do Vasco para esta temporada. Então, exatamente por esse motivo, há um clima muito ruim hoje internamente, devido a esse pedido do Rossi em sair do Vasco da Gama e vestir a camisa do Santos. Santos e Goiás eram os dois clubes que tinham interesse no Rossi há algum tempinho. O Goiás tinha interesse no Rossi devido ao Zé Ricardo, lembra que a gente trouxe a vocês? O Zé pediu a chegada do Rossi para o Esmeraldino para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, como o Zé foi demitido, o Goiás estagnou um pouquinho nas negociações, mas o Santos agora veio com tudo e é realmente uma equipe que está muito próxima de levar o Rossi. O Rossi, volto a repetir, já pediu as contas, assim, né? Já pediu a liberação da comissão técnica para acertar com o Clube Paulista. Então o Vasco perdendo o Rossi. Que loucura, né? O Vasco já carece, eu não estou falando que o Rossi é o melhor jogador desse elenco, é o melhor dos mundos, mas é uma posição que hoje tem falta no Vasco da Gama, é uma posição hoje que não há dentro do elenco. O Vasco tem Rossi, Eric Marcos, nem tô lembrando, Rossi, Eric Marcos, Adson. Só esses três. David na ponta, o Serginho na ponta, o Payet na ponta, então o Vasco só tinha Rossi, Eric Marcos e Adson. Acabou. Vai Rossi, o Vasco só terá Adson e Eric Marcos nas pontas. Não existe fazer um elenco com 2 pontas. Então, uma posição já muito carente, o Vasco poderá estar perdendo um nome que não é craque, não é gênio, não é titular absoluto, mas é uma peça importante para compor elenco. Então, deixa aí a sua opinião nos comentários, é claro, sobre o que você acha sobre isso. Rossi podendo estar de saída do Vasco da Gama. E para fechar o vídeo aqui, já que estamos falando sobre Santos, a gente tanto critica, né, essa diretoria do Vasco, tem que criticar mesmo. Porque você aí que está do outro lado pode falar, Lucas, pô, o mercado está escasso. E olha que loucura, eu até usei nessa frase, o mercado está escasso. Mas, na minha opinião, o mercado escasso é um ponto. Mas a falta de capacidade do Vasco em contratar jogadores no mercado brasileiro é outro também muito importante de ser levantado. Olha o Santos, numa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos hoje é o finalista do Campeonato Paulista.
Uma equipe que ontem deu de 3 no Red Bull Bragantino, dentro da Arena Itaquera, e acabou se classificando para a final do Paulistão. 3-1, jogando muita bola. O Santos tem um elenco muito qualificado. Um elenco, na minha opinião, de Série A do Campeonato Brasileiro. Com o Giuliano no meio campo, João Schmidt, que é um baita de um volante jogando no Santos, que veio do futebol da Itália. Tem jogadores bons no seu setor ofensivo, né? Pituca, tem também... Caraca, esqueci os nomes. Tem o Guilherme, que é um baita de jogador. Tem o Joaquim, que é um baita de zagueiro, que fez uma brilhante temporada no Cuiabá no ano passado e vem já jogando bola há alguns anos. Então o Santos montou um elenco para a Série B, mas que tinha qualidade para disputar a Série A facilmente. O Santos é uma equipe que está se destacando no futebol paulista e está jogando bola, sob um bom comando técnico Fábio Carilli. Mas o Santos não está satisfeito, quer mais. E o Santos está preparando um pacotão de 4 reforços. 4. O Rossi, que é o jogador que vai fazer falta no Vasco. Não é titular absoluto, mas vai fazer falta no Vasco. Um pacotão que, além do Rossi, inclui também o lateral esquerdo Matheus Bidu, que fez a última temporada no Corinthians e poderia ser uma peça melhor do que o Vitor Luiz dentro do nosso elenco, por exemplo. O Vasco tem o Vitor Luiz, mas poderia ter o Matheus Bidu, que, sinceramente, com relação ao Vitor Luiz, seria melhor ter o Matheus. Patrick, aquele volante do Atlético Mineiro, que está aí no mercado. O Atlético Mineiro, nesses últimos dias, vazou uma lista de jogadores no mercado. O Patrick está nela. O Patrick é um jogador que poderia vestir facilmente a camisa do Vasco. O Patrick é carioca, natural do Rio de Janeiro, teria muita identificação com o Vasco, mas o Vasco não se mete nas negociações pelo jogador, o que é uma loucura. Ele poderia estar vestindo a camisa do Santos. Patrick seria uma peça importante para o elenco do Vasco. E sabe quem também? Pedrinho. Pedrinho é mais jogador que está na lista do mercado do Atlético Mineiro. E o Santos negocia com o Pedrinho um empréstimo até junho deste ano. Aliás, ele está emprestado está emprestado ao Galo até junho deste ano. E Santos costura um novo empréstimo com o jogador. Pedrinho pertence a um clube lá do futebol da Europa. E o Vasco tá aí, ó. Por que não trazer o Pedrinho? Por que não trazer o Patrick? Moles no mercado. Enquanto isso, o Santos, que é uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, já tem um elenco bom, poderia estar satisfeito e não está. E o Vasco estagnado, parado. E tem gente que ainda acha que tá bom. Aí agora eu boto os comentários, tem gente falando que tô instaurando crise no Vasco. E os meus vídeos são para falar mal do Vasco. Meu amigo, a gente tem que mostrar a realidade. Infelizmente, a realidade hoje no Vasco da Gama não é boa. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. E voltaremos já na parte da noite com mais um vídeo contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações Vasco.